Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de informática. Para você que está se preparando para o concurso da Secretaria da Fazenda da Bahia, onde a gente tem visto, aí separamos em três encontros, para a gente ver um pouco, repassar umas dicas, trabalhar algumas questões, aquele macetezinho esperto para você ir bem nesta prova, ok? Já vimos na aula anterior, já tentamos, vamos dizer assim, conquistar 3 pontinhos. A meta para hoje é mais 3. Será que a gente consegue? Tenho certeza. Se você levar a sério, se você seguir as orientações, der uma olhada na matéria, lembrando que aqui uma aula é de dica, para destacar os pontos principais. E nada melhor do que para destacar os pontos principais, a gente comentar, a gente discutir o como a banca já cobrou. Como é que esse assunto aparece sob o ponto de vista da Carlos Chagas? E aí, preparado? Vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de requisitos. Isso tem muito a ver com a figura de engenharia de software, Aquela velha história. Olha, vamos criar um programa. Mas esse programa, tudo bem, ele nasce, é a solicitação do usuário, é a solicitação da empresa. Mas vem cá, o que a empresa precisa? O que ele necessita? De que maneira eu posso atender? Então eu tenho que compreender quais são as tuas necessidades. Muitas vezes o usuário ele não tem essa clareza ao expor as necessidades. E o outro lado também não conhece tão bem o serviço em si. Como chegar? Existem técnicas para fazer esse levantamento, essa elicitação dos requisitos. Mas inicialmente vamos entender. Esses requisitos se dividem em 2 grandes grupos. Requisitos funcionais e não funcionais. E vamos falar de algumas técnicas, algumas formas de que a gente consiga levantar, entender, compreender um pouco mais sobre qual é a necessidade do usuário. Vem comigo. Olha só essa questão que eu separei para vocês. A definição de contextos para que o usuário possa agir de maneira semelhante, entendendo melhor quais informações precisam fornecer durante a atividade de elicitação de requisitos, pode ser obtida por meio da aplicação de 2 técnicas de elicitação, denominada cenário, protótipo, entrevista, observação, Protótipo, observação, cenário, histórias de usuários, reuniões com facilitadores. Então, na verdade, são várias técnicas apresentadas. O que a banca quer? A Carlos Chagas tem muito disso. Ele está falando de uma técnica, mas qual técnica ele está pedindo? Uma técnica na qual os usuários possam agir de uma maneira semelhante, ok? Onde eu posso colocar em uso, posso colocar em prática, para que eu possa observar, para que eu possa entender, Cuidado com a palavra, eu posso observar, observação então, Cuidado com essas induções. Eu coloco o elemento na prática, eu coloco ele para uso, para que eu possa melhor, captar, melhor obter, o que realmente o usuário vai precisar. Eu falo que uma das técnicas que eu acho fantástica é a prototipação. O protótipo você coloca um modelo. E aí nesse modelo, conforme os usuários vão mexendo, usando, tomando um contato, facilita até o próprio treinamento, eu já vejo algumas funcionalidades que podem ser alteradas, modificadas, para melhorar esse desempenho, E cenário, eu crio aquele ambiente, eu crio aquela ideia para inserir o usuário para que ele possa conviver com esse processo. Então aqui para nós, realmente,
as duas técnicas que se encaixam dentro dessa ideia, ou seja, não que eu vá influenciar, mas eu vou ver como o usuário se comporta mediante a esse uso. A observação, a entrevista, na verdade, eu trago a realidade do usuário para mim. E aqui eu coloco o usuário em contato com o meu produto. Então, que o usuário possa agir de uma maneira semelhante, entendendo melhor que informações precisam fornecer durante a atividade. Então, ó, eu coloco ele para praticar, eu coloco ele para usar. E a partir daí eu vejo que tipo de informação ele vai gerando. Então, o melhor exemplo aqui é cenário e protótipo, tá? Nessa coleta, nessa obtenção de requisitos. Muitas vezes, nesse protótipo, vai ficar claro algumas limitações, restrições. E isso é chamado de requisito não funcional. A ideia de elementos que são necessários, né? Relatórios, consultas, tá? Vai ficar clara essa necessidade de agregar funcionalidades, requisitos funcionais. Perfeito? Mas aqui para essa resposta, vamos lá, cenários e protótipos. Vamos seguir. Uma das técnicas mais simples é a de entrevista, onde a entrevista você mantém um contato com o usuário e você vai individualmente coletando, obtendo informações. Mas aqui eu coloco para que todo mundo trabalhe, né, junto àquele modelo, junto àquele ambiente, para ver como esse ambiente, né, está agindo, interagindo com o usuário. Então, por isso, cenário e protótipo realmente. Vamos para a próxima. Carlos Chagas. Carlos Chagas é campeã dessas questões de assertivas. Eu falo que a questão de assertiva, ela consegue, de certa maneira, expandir, aumentar a cobrança. Imagina, são 10, mas se cada uma das 10 tem assertiva 1, 2, 3, 4, né? Então é como se tivesse 5 questões dentro de uma. Se torna um pouco mais complicado, um pouco mais elaborado. Mas vamos lá. Após a etapa de levantamento de requisitos, foram relacionados os seguintes: RF, requisitos funcionais, e RNF, requisitos não funcionais. Então ele quer que você, de acordo com esses levantamentos, diga o que é funcional, o que é não funcional. Vamos para o item 1. O sistema deverá permitir a emissão de relatórios de agendamento de consulta médica. Funcionalidade. O que o sistema deve fazer, né? Eu ajo assim, ele reage de tal forma. Que tipo de funcionalidade tem? Cara, consulta, relatórios, isso é sempre funcionalidade. Você comprou um programa qualquer, você comprou um aplicativo do escritório, você comprou, né, um programa de controle de estoque. Que tipo de funcionalidade ele oferece? Para eu consultar o produto, para eu incluir, para eu excluir. Isso são funcionalidades. Relatório, a emissão de relatório, né, do agendamento das consultas é um tipo de requisito funcional. Quer pôr um RF aqui? RF. Veja, um RF. Não tem um não funcional. Não tem um não funcional. Requisitos não funcionais. Um, errado. Porque um é RF. Então já risco a letra E. RF. Não tá um. Cadê um aqui? Não tem. Então tá errado. Olha só. Sobrou o quê? Sobrou letra A, B e D. Desculpa colocar nessa forma, nessa distribuição, é que é para aproveitar tudo dentro do mesmo slide. Vamos ver para o item 2? Você não queria, né? Analisando uma só chegar na resposta, né? Aí também não. Vamos lá, vamos para 2. Item 2.
o sistema deve ter tempo de resposta em consultas inferior a 5 segundos, em uma condição de rede normal. Então, quando a gente fala de restrições, condições, tá? Isso é requisito não funcional. Esse programa precisa de tanto de memória, não funcional. Esse programa, ele precisa de tanto de tempo para executar tal tarefa. Isso é não funcional. Então, todas essas condicionais, todas essas regrinhas, essas condições, restrições, são não funcionais. De novo, você comprou um jogo. Na caixinha do jogo diz quais são os requisitos, tá, não funcionais, tá, para você poder instalar esse programa. Eu tenho que ter tanto de memória, eu tenho que ter um processador tal, né? E isso é requisito não funcional. Então, o 2, amigão, o 2, vamos botar aqui, ó, fica mais fácil, ó, RF e aqui RNF. Ó, RNF. Ó, cadê o 2 aqui? E acabou. Foi curta a história, tá? Vamos só confirmar. O sistema deverá permitir cadastro de medicamento, a inclusão, a exclusão, o relatório, isso tudo é funcionalidade. RF. 4. O sistema deverá permitir aos médicos a geração de receitas. Tá? Requisitos funcionais. O sistema deverá disponibilizar acesso às informações seguindo normas instituídas no Manual do Código de Ética para os sites de medicina e saúde do CREMESP, utilizando o hiperlink de HTML5. Ou seja, é uma restrição de linguagem, uma restrição de segurança, um controle, algo não funcional, ok? Então, aqui, mais 5, RNF. Então, 2 e 5 são requisitos não funcionais. Agora, 1, 3 e 4 funcionais. Com isso, resposta letra B. B de bola. Perfeito? Bem, então esse é um tipo de cobrança legal de prova. Vamos ver um pouquinho mais? A engenharia de requisitos abrange também os requisitos não funcionais. Sim, não é voltado apenas às funcionalidades, também às restrições. O que o não funcional trata? O que o não funcional trata? Tem como um de seus tópicos os requisitos de usabilidade. Usabilidade, o que é usabilidade? É a facilidade quanto ao acesso, as formas de uso. Se é num tablet, se é, num smartphone, de que maneira isso está sendo colocado à disposição. E isso são recursos de usabilidade, ok? Não inclui os requisitos de desempenho. Opa, desempenho, performance, tempo de resposta, inclui. Se aplicam apenas a sistemas computacionais de grande porte, não tem nada a ver. Pode ser, um sistema para uma videolocadora, que nem tem mais, nem tem mais. Um cadastro, de uma escola, ou para uma grande base de dados de um banco. Interessa o porte. Essa ideia da organização, essa ideia das necessidades, podem ser tabulados em funcionais e não funcionais. Então, bobagem. Definem quais são as funções que o sistema operacional deve satisfazer. Veja, funcionalidades que ele deve satisfazer são as funcionais. Um relatório deve ter uma tela de inclusão, deve ter uma tela de consulta. Isso são recursos funcionais. Então, e aqui eu estou falando de não.
devem ser implementados somente na fase de entrega final do sistema. Para aí. Então quer dizer que saber em que máquina vai rodar, qual é a necessidade de memória, só vamos implementar isso no final? Claro que não. Imagine que chega no final, você fala para o teu cliente, ó, eu fiz um produto, ficou show de bola, ficou legal, só que nós vamos ter que trocar todos os equipamentos, porque ele precisa de um equipamento melhor. Aí o cliente olha para você, não, você está louco, isso não me serve. Né? Eu já tenho uma situação, eu já tenho um parque computacional que ele deve ser mantido. A primeira ideia, que o sistema que você vai desenvolver tem que rodar na minha máquina, tem que rodar no meu tipo de plataforma. Eu não estava pensando em mudar isso. Ah, mas é que esse requisito a gente só descobre depois. Claro que não, claro que não. Então, risca, e realmente ficou o quê? Letra A. Então, a parte de usabilidade está relacionado a um requisito não funcional. Não funcional. Boa. Resposta aqui, letra A. Vamos para mais uma. Mais uma de requisitos, tá? Gerência de requisitos. Um analista de sistema, ao utilizar uma técnica de elicitação, de levantamento de requisitos, está implementando de forma rápida um pequeno subconjunto de funcionalidades do produto. Ou seja, estou colocando já à disposição um pequeno universo, uma amostra, uma amostrinha, né? Uma degustação. Ok? Ele deseja estudar as alternativas de interface do usuário, os problemas de comunicação com outros produtos e a viabilidade de atendimento dos requisitos de desempenho. Essa técnica utilizada pelo analista é denominada etnografia, workshop, brainstorm, JAD ou prototipagem. Veja, a figura do protótipo é aquela amostra, é aquele exemplo de, olha, eu já tenho numa outra empresa esse tipo de produto. Veja se ele se encaixa à tua necessidade. Veja se ele conversa com as outras, né, com os outros sistemas que você tem. Vamos ver o que eu devo ajustar. Até uma questão de cultura do funcionário, forma do sistema interagir com outras plataformas, tipo de equipamento, né? Lembra da história? Eu tenho um requisito não funcional que é a limitação das máquinas onde vai rodar esse programa. Então, com esse protótipo eu já consigo ter uma prévia do que deve ser melhorado, do que deve ser ajustado, para poder realmente, né, já sair com algo mais definido. Então, aqui para nós é a figura da prototipagem, uma das técnicas de elicitação bem cobradas em prova. Resposta, letra E. Letra E. Legal. Mas lembra, eu não posso ficar batendo, eu não posso ficar vendo apenas um assunto. Eu tenho que, durante a aula de hoje, tentar cercar 3 possíveis questões. A parte de gerência de requisitos, eu diria que legal. Dá uma olhada no material, veja as técnicas de licitação, características de uma e de outra, é o como normalmente é trabalhado. Características dos requisitos funcionais e não funcionais, entenda bem essa diferença. Mas vamos ver um pouquinho agora de GED. O que é o GED? É o Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Eu diria que nós não temos assim uma bagagem, uma quantidade muito grande de questões abordando esse assunto. Então, o que a gente vai ver é meio que uma mesmice. Quem assistiu a aula, quem acompanhou a aula, viu que as questões giram em torno dessas características. A Carlos Chagas também tem o hábito de colocar aquela questão que eu falo, é uma questão mais filosófica. Os benefícios desse gerenciamento, o que se procura alcançar, né, com essa implementação. Né? Mas a ideia de
E lembrando que em prova, dificilmente ele faz críticas, só fala da parte boa. Então, os benefícios desse gerenciamento eletrônico de documentos. Vamos dar uma olhada como isso já caiu em prova. Vamos lá. Acabamos de falar sobre requisitos funcionais. Um relatório. Relatório. Só que relatório é uma coisa... Relatório. Tem gente que curte muito ainda a figura do papel. O papel, né? O contato, aquele manuseio, o cheirinho do papel. Mas imagine que numa instituição, numa empresa, a troca de relatórios por outras formas de gerar essa informação podem gerar uma economia considerável, né? Pode gerar algo considerável. E aqui você vai ver que uma dessas, digamos, etapas, grupos, características desse gerenciamento é justamente esse armazenamento de relatórios em disco, ok? Envolvido no GED. Trata-se como sinônimo de documento, image, DM, o gerenciamento de documentos, form management, a ideia de o gerenciamento de formulários, ou a ideia do gerenciamento de relatórios, de informações, de registros de informações. E aí? DI, DM, FP, ERM ou RIM? Bem, quem acompanhou a aula de GED viu que nós temos uma série de categorias, né? A parte da digitalização de imagens, a ideia do armazenamento de relatórios e a parte de armazenamento de relatórios é o tal do ERM. Eu falo que essa é a questãozinha fácil. Por quê? A hora que você pega aqui a tradução, né, você já arrisca, você já chuta. Esse report, né, esse gerenciamento de relatórios, ok? Legal. Então, já facilita. É um tipo de questão, Carlos Chagas não enfeita muito. Ok? Beleza. Vamos ver outra? Uma das formas de organizar e gerenciar informações é por meio da gestão eletrônica, né, de documentos, que possibilita a realização de diversas atividades voltadas ao controle dessa documentação de uma empresa. Dentre as atividades ligadas ao GED, enquadra-se a correção ortográfica de documentos. Como assim? Tem muito documento que tem erros, né, ortográficos, gramaticais. O GED ele se preocupa também com isso. Toda essa parte de correção. Não, tem nada a ver, tem nada a ver. Essa não. Ah, não. A inserção de comentários no documento. Então, vamos dizer assim, a publicação de um arquivo e para que as pessoas possam colaborar, incrementar, alterar, modificar. Não. A digitalização de documentos. Pensa, gestão eletrônica. Em vez de eu ter o documento em formato papel, eu tenho em formato eletrônico. Processo eletrônico, né? Com um menor volume, uma maior agilidade na troca de informações, uma série de benefícios, tá? É claro que ainda nós temos aquelas situações legais. Um livro contábil, por quanto tempo esse livro tem que estar de forma física, o papelzinho lá bonitinho, ok? Quanto ele vai poder passar para o meio eletrônico, né? Até a legislação se adequar, ajustar. Então, todo um repensar nessa ideia. Mas, com certeza, um dos elementos, né? Uma das atividades entra a digitalização de documentos.
a digitalização de um acervo, né? Colocar isso de um formato digital para preservar, a tradução de documentos, a formatação de documentos. Migão, pega ali A, pega ali B, pega D e E, isso tem mais cara não de gestão eletrônica, e sim, né, a diagramação, e sim a construção de um texto. Isso um processador de texto, um Word da vida faz, trabalha. Estamos falando de uma ferramenta, um sistema que vai administrar, vai trazer aquele documento papel para um formato digital para que possa ser administrado, gerenciado, ok? E não a construção do documento em si. Então aqui, resposta letra C. Letra C. Facinho, facinho. E aí? Conseguimos acompanhar algumas etapas, alguns processos? Vamos dar uma olhadinha, mais uma questão. Lembra que eu separei os assuntos? Então, nesse bloco, eu vejo, né? Vi com vocês já a parte do JET, estamos vendo aqui, a parte de requisitos, e vamos ver ainda a parte de segurança, Dá uma olhadinha. Mais uma, opa, volta aqui. Só mudou o texto ali realmente, né? Aqui não é gerência de requisitos, aqui é JET. Mas tá certo. Considerando a gestão eletrônica de documentos, há diversas características decorrentes de sua aplicação. Sobre essa gestão, pode-se dizer que não necessita utilizar a rede de computadores da empresa, pois seu acesso é apenas local. Pensa, a ideia de colocar isso num formato digital é também para que no trâmite da informação eu não tenha que levar volumes físicos. Eu facilmente envio ou eu coloco à disposição para um download, para um acesso remoto. Então, estamos falando de tecnologia, estamos falando de rede, estamos falando de acesso remoto. Então, é óbvio que necessita utilizar a rede de computadores. Letra B. Não proporciona uma colaboração na questão de atendimento a clientes. Antigamente, prazos para o acesso, para uma consulta, eram prazos mais estendidos. Por quê? O funcionário tinha que ir até o arquivo físico, vasculhar entre as diversas caixas e procurar o documental. Hoje, no formato eletrônico, a dinâmica é maior. Então, claro que há uma maior colaboração, há uma maior participação quanto ao atendimento ao cliente, ao benefício na parte voltada ao cliente. Torna mais lento o processo de tomar decisão. Mas por que mais lento? Não me parece que ele otimiza, ele agiliza? Né? Então, é óbvio que a ideia não é tornar mais lento, e sim facilitar o acesso, melhorar, né, o conteúdo a ser analisado para tirar uma conclusão mais correta, mais precisa. Então, não. Diminui a agilidade em transações entre empresas. Eu não sei como é que é o processo aí na Bahia, e não estou falando por nenhum preconceito, não, de maneira alguma, tá? Mas eu vou comparar, por exemplo, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina, ok? Onde a automação, a implementação de processos eletrônicos facilita todo o funcionamento de uma abertura de uma empresa, da conversação entre órgãos, né? Então, isso tudo facilita. Onde um processo que não está ainda num nível aceitável, realmente isso atrapalha, burocratiza, né, todas as etapas. Então, o papel é um mal,
Ainda mais para o cara da área de TI, né? O cara de informática, a gente não gosta de papel. Mas, por questões legais, alguns documentos ainda têm que estar em formato papel. Então, veja, a ideia essa gestão eletrônica de documentos diminui a agilidade? Muito pelo contrário. Aumenta essa agilidade. Proporciona uma grande velocidade e precisão na localização de documentos. Você consegue acompanhar a distribuição, quem acessou, quem não acessou. Cara, é um controle, mas muito maior, muito mais efetivo e dinâmico. Tá aqui a nossa resposta. Resposta letra E. Resposta letra E. Vamos para mais uma? Vamos falar um pouquinho de segurança? O que você acha? Segurança. Segurança. Desde ameaças, golpes, proteções. A ideia do backup está relacionado à segurança. Adianta eu criar toda essa gestão de documentos, tá, em formato eletrônico, se eu não te dou uma garantia da disponibilidade? Não adianta. Então, vamos ver os aspectos de segurança. Como a FCC já trabalhou alguns assuntos. Olha comigo. Cada tipo de código malicioso, também chamado de malware, possui características próprias que o define e o diferencia dos demais. Então, a gente usa o termo malware para aquele termo genérico. E a partir daí, de acordo com a característica, eu crio essas categorias, essas classes. Com relação às ações mais comuns do backdoor, porta dos fundos, e rootkit, pode-se afirmar que eles, vamos lá, vêm por e-mail e enviam spam e phishing. Tem cara de backdoor isso? Tem cara de rootkit? Vêm mídias removíveis, infectadas e consomem grandes quantidades de recurso. Bem, como você vai receber, né, ser contaminado por um backdoor, isso, a situação pode ser a mais variada possível. Mas realmente o rootkit não tem nada a ver com gerar esse congestionamento, esse uso exagerado dos teus recursos computacionais. Não, tem nada a ver. Furtam informações sensíveis e enviam cópias de si mesmo, de si próprio, automaticamente por e-mail. São baixados de sites da internet, pode ser, e desferem ataques na internet. Não é muito a cara do rootkit. Possibilitam o retorno dos invasores e não se propagam e ficam escondidos. A ideia do rootkit é aquele ataque que age de forma na moita, escondido junto à tua máquina. E o backdoor, ele cria um canal de acesso para que o bandido possa invadir, acessar a tua máquina e ter plenos poderes. Realmente, aqui está a nossa resposta viável. Letra E. Características do rootkit e características do backdoor, ou melhor dizendo, características do backdoor e do rootkit, respectivamente. Sugestão. Se você acessar o site www.cert.br, você vai encontrar uma cartilha de segurança que descreve, trata de todas essas características dos ataques. É bem legal para você cercar um pouco as questões. Ok? Vamos para a próxima. Uma boa política de backup estabelece a realização de testes de backup periódico, que deve ser realizado para verificar se. Então, a ideia do backup é criar a cópia. Para que eu faço um teste nessa cópia? Para ver se quando eu precisar restaurar, essa cópia é válida. Já aconteceu com vocês de você ter um backup,
Vamos exagerar? Professor, eu fiz há muito tempo atrás um backup de um arquivo que era super importante, um material de estudo. Eu fiz esse backup em disquete. Sentiu? Muito tempo atrás. E aí, hoje, eu procurei essa informação, não achei. E aí eu corri para o meu backup. E eu descobri que meu backup estava danificado. Então não adianta. Então essa ideia de realizar testes, realizar, né, a verificação periódica do backup é justamente para ver se esse backup pode, dentro da necessidade, poder ser usado para restaurar, recuperar a informação. Então, como é que é a história? O backup, para que serve o backup? Para você recuperar os dados. Então, esse backup que eu tenho, quando eu precisar, eu vou poder usar ele para restaurar os dados? Essa é a ideia do teste. Ok? E isso dentro do ciclo, dentro do processo de backup, isso é verificado, isso é testado para ver se essa cópia de segurança é válida. Beleza? Resposta letra C. Vamos para a próxima. Ao enviar arquivos pela internet, há um método criptográfico que permite verificar se o arquivo foi alterado, ou seja, se teve a sua integridade violada. Esse método, quando aplicado sobre as informações do arquivo, independente do seu tamanho, gera um resultado único de tamanho fixo. Eu diria que ele já deu as dicas, já deu o suficiente para você responder essa questão. Assim, antes de enviar o arquivo, pode-se aplicar esse método no conteúdo do arquivo, gerando um resultado A. Quando o arquivo é recebido pelo destinatário, pode-se aplicar novamente esse método, gerando um resultado B. Se o resultado A for igual ao resultado B, é sinal, né? Significa que o arquivo está íntegro e não foi modificado. Caso contrário, significa que o arquivo teve a sua integridade violada. O método criptográfico citado é conhecido como... Geralmente esse método é usado durante o processo de assinatura digital, onde você onde você executa a chamada função de hash. Pega a informação, independente do tamanho, e gera um resumo de tamanho fixo. A ideia do hash significa que duas informações distintas não conseguem gerar o mesmo resumo. Se o que você recebeu ao calcular o resumo é igual àquele resumo que eu calculei antes, sinal que o que foi o que você recebeu. Se alguém alterou no meio do caminho, ele não vai gerar o mesmo resumo. Então isso está relacionado à função de hash. O hash garante a integridade da informação. Legal. E como eu falei, está muito associado à figura da assinatura digital. Vamos lá? Mais um assunto. Criptografia simétrica. Nós sabemos que existem dois processos criptográficos. Simétrico e assimétrico. O simétrico ele é mais simples, né? Simples. Ele usa quantas chaves? Uma chave. A mesma chave que codifica é a mesma chave que decodifica. O assimétrico usa duas chaves. Uma chave para codificar e outra chave diferente para decodificar. Então eu falo que no assimétrico eu divido a responsabilidade. A pessoa que vai me mandar codifica com uma chave que eu entrego, uma chave que eu torno público.
A pessoa codifica e eu recebo e eu tenho em mãos a chave para decodificar. Eu tenho em mãos a chave secreta. Volta aqui. E a pessoa que codifica usa a chave pública. Agora na criptografia, se só usa uma chave secreta igual para codificar e decodificar. Então, ó, duas chaves, não. Uma chave pública e uma privada, não. Duas chaves privadas, não. Uma chave pública e duas chaves privadas, pior. Uma chave para encriptar e decriptar. Encriptar e decodificar. Uma chave secreta. Uma chave secreta. Ok? Uma chave privada. A mesma chave eu compartilho com quem eu quiser para poder decodificar. É o exemplo Wi-Fi da tua casa. Você codifica o sinal e você distribui essa senha para quem você quer que acesse esse sinal. A chave é a mesma. Então, resposta aqui, letra C. Resposta letra C. Legal. Vamos para mais uma? Vamos lá? Mais uma na telinha. O recurso de criptografia é amplamente utilizado nos serviços de comunicação da internet para assegurar a confidencialidade da informação. Ok. O acesso a páginas web que requerem a identificação por usuário e senha é feito por meio do protocolo HTTPS, o hipertexto seguro, a figura do cadeado amarelinho, páginas de banco, páginas de comércio eletrônico, utilizam-se dessa ideia da criptografia assimétrica. Na assimétrica, eu uso duas chaves. Eu uso uma chave pública para codificar e uma secreta privada para decodificar. Então, esse tipo de criptografia assimétrica, mas não tem. E aí você vai ver que na criptografia simétrica, como se usa uma chave apenas, ela também é chamada de criptografia de chave privada. Se essa é chamada de chave privada, a outra, até para diferenciar, ela é chamada de criptografia de chave pública. Mas não existe usar duas públicas, uma pública para codificar e uma para decodificar. Não. Isso é só para dizer que um dos lados usa a chave pública. Ela é conhecida como criptografia de chave pública. Resposta letra E. Resposta letra E. Legal? A híbrida porque usa duas, mas o termo utilizado é criptografia de chave assimétrica ou chave pública, já que não vou conseguir usar duas públicas para codificar e decodificar. Então, a pública é usada em um dos lados da história. Legal? Bem, se você der uma olhadinha lá na cartilha de segurança, acompanhar a aula sobre segurança, você vai ver que a gente vai cercar um pouco mais o assunto. Aqui foi algumas pinceladas, algumas dicas do que pode ser tratado sobre gestão eletrônica de documentos, segurança e a parte de requisitos. Acredito que aqui a gente tenha cercado o quê? Mais 3 pontinhos. 3 e 3, 6. Faltam 4. Quer mais 4? Venha, acompanhe a nossa próxima aula. Próxima aula, vamos falar sobre banco de dados, Big Data, Data Warehouse e também a parte de redes. E aí tentar fechar mais 4 questões. Um abraço e até a próxima.